Essa é a telinha inicial, onde a gente personaliza o teste de perfil de carreira, a orientação de carreira com a marca da instituição e a cor da instituição. Então, a gente parte do pressuposto disso até para o aluno entender que quem está gerando valor para ele é a sua instituição de ensino. A gente oferece para ele, então, um teste de perfil de carreira capaz de identificar o perfil de carreira predominante dele, né, Elzi? E correlacionar com os cursos superiores que a sua IES oferta, que tem relação com o perfil de carreira dele. Então, a Elzi aqui é um chatbot, tá, gente? Onde ela conversa de uma forma mais controlável com o aluno potencial de vocês e ela se apresenta assim: olá, eu sou a Elzi, especialista em carreiras de sucesso. Meu trabalho é te ajudar a encontrar o casamento perfeito entre o que você ama e o sucesso profissional. Antes de mais nada, você quer ajuda? Se a resposta for sim, me conta. Você já fez uma graduação e quer se especializar na sua área ou está naquele momento de escolher o curso de graduação? Então, ela vai colocando as informações e a Elzi continua a conversa com ela. Que máximo, me lembro bem do frio na barriga de quando escolhi minha graduação. São tantas possibilidades, né? A propósito, qual é mesmo o seu nome? E ela se identifica e a Elzi continua a conversa. Muito prazer, Marina. Vou te fazer algumas perguntas para tentarmos facilitar a sua escolha. No final, te dou o resultado do seu perfil, combinado? Me diz seu melhor e-mail para enviar o resultado do teste. E aí ela vai preenchendo, então, aquele cadastro que a gente tem padrão, né, de landing page e tal, de formulários, de forms. Ela faz isso aqui numa conversa de chatbot que tem muito mais conexão com a nossa ponta, que é a nossa persona lá, o usuário final. E ela pede, então, para completar seu cadastro, eu preciso do seu celular de contato, data de nascimento e sexo, e prometo que com esses dados começamos os testes. Então, ela acaba de preencher aqui e a gente, então, convida a Marina a começar o teste. Aqui nessa tela, a Elzi explica: cada pessoa tem seus próprios interesses. Quero conhecer um pouco mais sobre os seus e sua forma de pensar. Vou apresentar, então, várias cenas e gostaria que você tentasse imaginar realizando essas tarefas. Para cada cena, me diga seu nível de interesse, de 1 a 5. 1 significa nada interessante para mim e 5 significa muito interessante para mim. Vamos lá? E aí a gente vai apresentando, são 30 perguntas com esse descritivo aqui em cima, com esse gifzinho que consegue de forma bem visual ilustrar o que a gente está chamando aqui desse descritivo, para que o aluno potencial consiga então, pelos emojis, classificar na tabela de 1 a 5, qual o grau de afinidade dele com aquela tarefa. À medida que ele vai respondendo, gente, a gente consegue colocar algumas informações estratégicas de respiro a cada 5 perguntas, né? Por exemplo, a gente colocou aqui a data de nascimento, colocamos aqui onde ele passou a maior parte do ensino médio, para a gente poder identificar, inclusive, se o aluno potencial que a gente está captando lá na ponta é a nossa persona-alvo, né, do nosso processo. Consegue perguntar, por exemplo, para ele qual a principal expectativa se tornar um universitário, qual a cidade natal dele, e por último a gente colocou outra pergunta exemplo aqui, que é entender o principal motivo para a escolha de onde estudar, ou seja, o que ele leva em conta na hora dele escolher uma instituição de ensino que vai para o currículo dele, né, para a marca do currículo dele. A partir dessas informações, gente, depois de respondido 30 perguntas, eu vai explicar um pouquinho como que foi a teoria disso aqui, a gente consegue apresentar ainda na interação com o aluno um mini resultado aqui dos 2 perfis predominantes, né? E aí eu vou deixar a Elzi explicar um pouquinho para vocês a teoria, que é importante vocês saberem qual o background que está por detrás. Sim, a gente tem um dos maiores pesquisadores hoje no mundo, que é o John Holland. Ele é um grande pesquisador e que há muito tempo ele tem estudado sobre a perspectiva de carreira dos diferentes perfis de carreira. E os resultados das pesquisas dele indicam 6 grandes perfis de carreira: o artístico, o social, o empreendedor, o realístico, o convencional e o investigativo. Na verdade, cada um de nós tem um pouquinho desses 6 perfis, mas a gente sempre tem 2 perfis predominantes. Um que a gente chama do primário e um outro que a gente chama do secundário. Quando o aluno responde esse teste, a gente apresenta para ele o perfil dele primário e o perfil dele secundário. E com base, então, no arranjo desses 2 perfis, a gente consegue fazer a próxima etapa, que é direcionar
os cursos que são então mais relacionados e mais coerentes com esse perfil que o aluno tem. E isso então é um processo, né, extensivo, sistemático e científico de orientação do aluno quanto ao curso mais interessante para ele, que melhor valoriza então o perfil dele, e aí com base nisso ele consegue fazer então uma escolha dessas opções mais assertiva. E aí, continuando, gente, o que ela fala então? Tem uma boa notícia, Marina, encontramos 6 cursos aderentes com o seu perfil. E aí ela pede para marcar ou um curso que ela se identificar, no caso a Marina que marcou psicologia aqui no final, ou 2 cursos. Se ela marcar um único curso, o teste já direciona ela para a inscrição do vestibular. Se ela marcar 2 cursos, a gente já direciona para a automação de marketing que vocês utilizarem, a gente integra, para que a equipe de carreiras consiga, então, dar suporte nessa decisão também, fazer uma intervenção nesse processo, onde a gente treina a sua equipe para fazer esses scripts, né, bem estruturados de coach de carreira e fazer as intervenções para ajudar o aluno a fazer a escolha mais assertiva de acordo com o perfil de carreira dele. Se caso a instituição não tiver cursos relacionados a todos os resultados, a gente também não perde o lead, manda para essa telinha aqui, onde ele pode falar diretamente com o consultor de carreira da sua equipe, ou via chat, ou via e-mail, da forma que a instituição hoje tem disponibilidade para ofertar esse tipo de atendimento. Além dessa experiência, gente, que a gente acredita que é muito importante de ser entregue para o aluno, vocês conseguem em tempo real, no painel da instituição de ensino de vocês, terem acesso a todos os resultados do teste, pesquisar algum resultado, fazer algum tipo de filtro personalizado, exportar esse teste, né, esses resultados do teste para uma planilha de Excel, uma CSV, integrar com qualquer tipo de ferramenta. Obviamente tem algumas ferramentas que a gente já tem integração nativa, né, tanto de CRM quanto a ferramenta de automação de marketing. A gente consegue então cadastrar os cursos de vocês, né, das instituições de ensino, e personalizar a apresentação desses cursos de acordo com o resultado do teste, né, com o descritivo do que é o curso que vocês oferecem de diferencial, inclusive mandar para a página de curso, mandar para a página do vestibular, a gente consegue fazer essas integrações também. E outra coisa super importante para o gestor de marketing educacional é ter em tempo real a análise desses perfis, desses alunos potenciais. Então, por exemplo, a Univepa aqui, que é a nossa instituição exemplo, nesse período conseguiu captar esses alunos potenciais. E aí, aqui, ó, nesse convencional artístico, por exemplo, 33 pessoas responderam, saiu esse resultado, mas a Univepa não tinha nenhum curso relacionado. Então, o gestor de marketing educacional pode utilizar isso estrategicamente para a inteligência comercial e discutir de fato com a academia e com a reitoria a necessidade de abertura de novos cursos a partir do perfil de captação de aluno. E para ser feito de maneira mais assertiva, toda a disponibilização dos testes é feita de forma rastreável, ou seja, todos os links que você vai gerar para essas iscas digitais serem disponibilizadas, você consegue colocar a origem dela aqui e criar com código ou sem código. Inclusive, depois imprimir também cartões de visita, onde você pode colocar o QR Code e utilizar isso nas visitas às escolas do ensino médio para captar o lead lá naquele momento, né? E a gente saber que o lead veio daquela ação que vocês fizeram na ponta. Um e-mail com o resultado do teste completo sai também do e-mail da própria instituição, exatamente para validar e para gerar valor percebido para o aluno potencial que está recebendo aquele teste gratuitamente, de como aquela instituição preocupa com ele, com a vida dele. Então a gente tomou esse cuidado também. E é isso essencialmente que a gente acredita que é uma ferramenta que vai apoiar a parte comercial, né, a equipe comercial, a se transformar em consultores de carreira que vão ajudar esse aluno a minimizar, né, os erros de escolha dele e inclusive que vai repercutir na retenção, né? Então isso é muito importante nesse processo. Voltando aqui, gente, dentro da nossa apresentação, vou colocar aqui no módulo de apresentação. Vocês devem estar perguntando, tá, Fernanda, e como é que a gente usa isso naqueles 3 grandes processos que você falou? Bom, no processo de atração, gente, que é o desafio de trazer pessoas que não conhecem a sua marca para serem conhecidas a sua marca, isso pode resultar em visitantes do site ou em leads mesmo estrategicamente referendados, a gente tem dicas de
disponibilizar esse teste de perfil, por exemplo, em sites de parceiros que têm um tráfego relevante e uma marca de credibilidade. O que a gente está falando? De vocês fazerem uma parceria, por exemplo, com sites que produzem notícias da sua cidade, né? Tem uma credibilidade nessa produção de notícias, vocês podem oferecer aquilo ali para o próprio site, colocar como uma isca digital dele, inclusive, né? Do próprio site, mas no final do processo é conduzido para conhecer o site de vocês, aumentando o tráfego do site, né? Da instituição de ensino. Aplicar em anúncios online, né, para gerar mais impressões, melhor CTR, com isso você pode investir menos e atingir mais pessoas, além de ajudar no posicionamento orgânico do SEO. Ou seja, você consegue ter isso durante todo o ano, captando alunos para vocês e alunos potenciais em vários locais, não só no seu site, mas também em sites de parceiros, em outros sites que tenham relevância também para o seu público-alvo, inclusive de escolas de ensino médio, né, para que a escola possa ofertar isso para eles, vocês podem oferecer essa parceria e trazer esse tráfego para conhecer a instituição de ensino de vocês. Aumentar o valor percebido da marca no primeiro contato com os alunos potenciais. Então, isso tudo, por que ele é personalizável? Porque tem toda aquela estrutura, porque existe uma lógica, uma inteligência muito cuidadosa para que a sua instituição de ensino, ela gere valor percebido no aluno, ou seja, o aluno perceba que é você que está querendo ajudar ele a identificar o melhor caminho de carreira para ele. E também, como eu falei, utilizar nas visitas às escolas com a identificação da origem, que a gente gera um QR Code para ser impresso em cartõezinhos que podem ser distribuídos nessas ações presenciais e offline, né? A gente consegue, então, ter uma assertividade e ver realmente o que a gente conseguiu ter o retorno sobre o investimento daquela ação. Com isso, gente, na atração, aplicado o teste app, o que a gente consegue? Aumentar o volume do tráfego do site, aumentar o número de leads captados, tanto para o inbound quanto para o outbound marketing, ou seja, para o CRM e para a automação de marketing, e qualificar os leads com essas informações estratégicas do perfil de carreira e também das características da persona, né? Essencialmente, na atração, é isso que a gente consegue já ter de retorno na utilização do teste app. Na nutrição, que o desafio é fazer com que esses interessados, visitantes do site, né, de vocês e possíveis interessados na instituição se tornem inscritos no vestibular. Quais são as dicas práticas da gente fazer isso? Disponibilizar o teste de perfil, por exemplo, de carreira no blog da instituição, no site da instituição, nas páginas de curso, né? Na página do próprio Facebook, ou seja, em todos os pontos de contato online que vocês conseguirem disponibilizar. É muito vantajoso, vocês conseguem ter uma nutrição aí o ano inteiro e uma captação de alunos bem qualificada. Enviar como isca digital para as listas segmentadas, tanto nas conversas das mídias sociais, os forms, do Instagram, do Facebook e tudo, quanto por meio de chat, se vocês tiverem no site, e inclusive na lista de WhatsApp, que muitas instituições já estão utilizando no processo de captação, né? E podem então potencializar esse relacionamento com esses leads, utilizando e entregando algo que realmente é de valor para eles, que é o teste de perfil de carreiras. Utilizar para aumentar o engajamento do lead nas trilhas, né, de automação de marketing. Não sei se acontece com vocês, mas para a gente lá onde eu trabalhei, acontecia muito de a gente aumentar o nosso inbound marketing, a nossa lista segmentada lá de inbound, mas a gente não conseguia aumentar necessariamente o topo do funil, mesmo aumentando o topo do marketing. E a gente trabalhando com esse teste de perfil, com essa intervenção da equipe comercial lá no inbound marketing, a gente pode de fato gerar o valor que a gente precisa, aumentando também o topo nosso do funil comercial. Utilizar também como parte da inscrição no vestibular, tem algumas instituições que já estão começando a usar esse teste, como a integração com o CRM, a gente pode oferecer isso como parte do processo de inscrição do vestibular e oferecer uma experiência super diferenciada, né? E o que isso vai resultar de fato, Fernanda? Aumentar a taxa de conversão do seu tráfego para identificado. Então, o tráfego que você tem no site hoje, você consegue ter uma probabilidade muito maior de identificação do tráfego, você consegue, então, colocar e disponibilizar essas iscas digitais estrategicamente no site, e como é um discurso de teste, né? Todo mundo adora fazer um teste, a probabilidade é muito maior de você ter identificação desse tráfego por lá. E fora que você está oferecendo, de fato, uma ajuda relevante para um problema que ele tem, né, que é a escolha profissional.
Potencializar o discurso das jornadas de compra com informações do perfil de carreira e perfil socioeconômico também das pessoas. Esse é um detalhe bem importante. A gente consegue, então, parametrizar durante o teste algumas perguntas que vão facilitar para vocês no desenvolvimento e na criação das personas, que vai resultar, obviamente, na calibragem, nas melhores estratégias de captação, né? Você consegue, de fato, entender onde essa persona está, como que ela reage, quais são os estímulos que você pode dar e que ela vai ter uma reação melhor do que você hoje já tem. E a integração com as ferramentas de automação de marketing são essenciais para que isso seja feito de forma automatizada e não gere um grande trabalho para vocês lá na equipe comercial. De fato, consiga acelerar esse processo. E para a conversão, gente, que a gente tem aí uma fase muito importante na conversão, que é fazer esses inscritos da nossa régua de relacionamento, do nosso funil de matrículas, né, se tornarem matriculados, que é um outro desafio gigante aí, e que a gente gasta muita energia, muito tempo, na verdade 100% do nosso tempo aí comercial é focado nos inscritos até matriculados, né, na maioria das vezes, e a gente fica bombardeando os nossos alunos, né, potenciais, nossos inscritos, candidatos do vestibular, com mensagens sobre prazo, sobre taxa de pagamento, etc. Quando a gente de fato entregar essa relevância, a gente consegue construir uma relação de afinidade muito grande com o nosso aluno potencial, o que vai possibilitar ele a andar mais rápido nessa regra de relacionamento. Então a gente consegue transformar o nosso discurso comercial em discurso de carreira, aumentando a chance de conversão desse inscrito. Caso o aluno potencial inscrito não tenha realizado o teste de perfil de carreira antes da prova, pode ser aplicado também após a prova do vestibular, para aumentar o valor percebido pelo candidato, né? E eles conseguirem visualizar a instituição como parceiros, como preocupados com a vida daquele candidato, muito mais do que simplesmente uma matrícula de curso. Direcionar o candidato para uma conversa com o coordenador de curso, já com o perfil de carreira mapeado, que vai facilitar a argumentação do coordenador de curso para vender o seu projeto pedagógico. E aí, o que possibilita, então, essa integração com o CRM nessa fase? Potencializar o discurso da regra de relacionamento, integrando com o CRM e transformando a equipe comercial em verdadeiros consultores de carreira, que vão diferenciar a entrega lá na ponta para o aluno potencial. A gente tem resultados imediatos com esse teste, que é a inscrição pelo teste, né? Vocês podem fazer, maior chance de conversão, um discurso personalizado com perfil de carreira, tanto na automação de marketing quanto no discurso da equipe comercial integrado com o CRM, a inteligência comercial na análise das novas demandas de curso, como eu mostrei, e a calibragem da estratégia de marketing pode ser feita durante a campanha do vestibular, né, do processo seletivo, e vai ajudar, inclusive, a calibrar as estratégias. Peraí, esse veículo aqui está tendo maior atratividade, dá para a gente poder colocar mais força e energia nele, em detrimento de outro, porque a gente consegue ter isso em tempo real de feedback, né, da ferramenta. E com isso, gente, a gente consegue, então, ter uma captação um ano todo e não somente focado no processo promocional, o que é muito relevante para a gente reduzir os custos de captação.